Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Gestor de Carteira, onde eu ensino o meu método de swing trade, que eu chamo de método Venco de swing trade, tá? A gente vai entrar na aula número 9, onde eu dei o nome de Introdução à Gestão de Carteira, né? Eu venho trabalhando no material e acaba que eu venho mudando o nome das aulas que eu coloquei inicialmente na grade que eu anunciei do curso, tá? Mas a alteração é para aperfeiçoamento do curso, tá? Antes da gente entrar em questões práticas, eu entendo que a gente precisa trabalhar com alguns conceitos e alguns detalhes, né? Então, eu prefiro primeiro trabalhar esses conceitos para depois a gente ir para a parte prática, né, analisando algum case ou alguma questão assim, tá? Então, nesta aula vai ser uma aula teórica, mas com uma vertente prática, sempre de olho na prática, né, porque a gente vai definir, teoricamente, questões operacionais, tá? E aí depois, de fato, nas próximas aulas, a gente vai entrar em exemplos, em vários cases, onde eu vou pegar uma carteira com valor X, e aí montando a posição, aplicando o método, como que eu gerenciaria uma carteira naquele valor, etc, etc, tá? Então vamos lá. Primeiramente, vamos falar sobre os pilares de uma gestão de carteira, né? Algumas coisas que a gente precisa pensar antes de dar o primeiro clique, né? Antes de comprar alguma ação ou fazer qualquer operação, a gente precisa definir uma série de coisas, tá? E a primeira coisa que a gente precisa definir são os objetivos, né? Se a sua carteira tem como objetivo o curto, o médio ou o longo prazo, né? E essa questão do objetivo, ela está ligada sobre o período, o prazo que você busca ter um lucro, né? Então, porque, né, o objetivo de você montar uma carteira, né, de você operar na bolsa de valores, investir em algum ativo, é você ter lucro, né? Então, você precisa definir se você quer ter lucro a curto prazo, a um prazo mais curto, a um médio prazo ou a longo prazo, né? E porque isso vai ser essencial para você saber quais ativos você vai operar, em qual prazo você vai operar, tá? Qual é o método, se você vai fazer hedge com opções, stop loss, stop gain, sabe? O tamanho da sua carteira, né? Ou seja, o tanto de dinheiro que você tem para poder investir. Então, tudo isso, um dos pilares básicos e primordiais, né, e principais é a questão do seu objetivo, tá? E a questão do prazo do seu objetivo, porque cada tipo de operação, seja no swing trade, seja no position trade, tem um timing, tá? Então, isso é muito importante você definir a questão do prazo, porque isso também vai ajudar a definir como que vai ser o time da condução do trade. Afinal de contas, se você monta uma posição e essa posição ela não está te gerando um lucro, né, se o seu prazo é mais curto, digamos assim, você quer movimentar mais a sua carteira, então você vai tomar a decisão de terminar com aquela posição, fechar aquela posição para abrir uma outra cujo ativo esteja com um timing de tendência melhor, tá? Então, essa é a filosofia que você tem que definir, se é curto, médio ou longo prazo. E isso também está associado à questão da metodologia, né? A gente utiliza principalmente a análise técnica, ela é a base metodológica que nós tomamos decisões de investimento, né?
E a análise fundamentalista, ela serve como um apoio, né, uma metodologia de suporte, tá? Porque a análise fundamentalista ajuda a gente a escolher papéis de empresas que são boas, né, empresas que têm um market share, né, muito grande, né, empresas que têm um caixa, né, um bom caixa, que tem dívida baixa. Então, são esses tipos, né, são fatores básicos, sabe, da análise fundamentalista. A gente não precisa saber fazer o cálculo de valuation, tá? Precisa apenas identificar as questões principais de uma análise fundamentalista, tá? Porque ela é um filtro importante, tá? Mas aí a relação dessas duas metodologias de análise em relação ao prazo é o seguinte: aqui eu até fiz uma seta onde eu tenho que o prazo com relação ao método. Porque é o seguinte, a análise técnica, né, também chamada de análise gráfica, ela nos ajuda a ver o comportamento dos aqueles que negociam, dos investidores, né? Afinal de contas, os gráficos são as representações visuais, né, do comportamento de quem está operando, negociando aquele ativo, né? E aí a gente consegue ver padrões gráficos. Os padrões são padrões de comportamento, tá? Acontece que quanto maior o prazo, mais a análise técnica ela perde a sua eficácia no que concerne a conseguir identificar os melhores ativos para a gente estar operando, tá? Então, né, porque se você pega a análise técnica, você pega o gráfico de um ano, pô, um ano, pode acontecer muita coisa em um ano, sabe? Você pega lá o gráfico mensal, beleza, mas pode acontecer muita coisa em vários meses, tá? Então, a análise técnica, ela é mais eficaz do que a análise fundamentalista em relação a prazos, digamos assim, não prazos menores, né? Porque prazos também muito curtos, a análise técnica também perde sua eficácia, tá? É necessário ter um certo equilíbrio, né? Por exemplo, no day trade, o swing trade, a análise técnica no swing trade, ela tem um maior grau de eficácia do que o do day trade. Por quê? Porque o day trade tem muitos ruídos, tá? O day trade, por exemplo, de uma ação, algum grande player, algum banco de investimento, alguma mesa proprietária pode entrar pesado, querendo gerar algum ruído, tá? Para poder levar os day traders a tomar stop, né? E para depois o ativo voltar naquela tendência que o player. Então, assim, é manipulação de mercado, né, nos prazos menores. Então, num prazo diário e semanal, é um prazo razoável que a análise técnica consegue ter a sua maior eficácia. Agora, quando a gente pega no espectro aí, dos gráficos mensais e anuais, a gente abarca um prazo muito grande, tá? E aí a análise fundamentalista, ela se torna um pouco mais eficaz do que a análise técnica. Então eu diria o seguinte, que quanto maior o prazo, né, a gente mais vai dependendo da análise fundamentalista e menos da análise técnica, tá? Quanto menor o prazo, né, tendo como referência um prazo mínimo que é o prazo diário, ou no prazo de 1 hora, de 60 minutos, tá? Então a partir do prazo de 60 minutos até os prazos maiores, a análise técnica ela impera, porque é o seguinte, né, no gráfico de 1 hora, a análise fundamentalista ela não tem nenhum condão de conseguir fazer com que nós consigamos ela não consegue embasar uma tomada de decisão num prazo de 1 hora, sabe, de algumas horas, né? Porque o prazo de 1 hora, o gráfico de 1 hora cada candlestick representa 1 hora, 60 minutos, né? Então nós analisamos o conjunto, né, de horas. Tá? A gente não toma decisão dentro de apenas 1 hora. Isso seria um day trade. Mas aqui, tratando do swing trade, a gente pode pegar as últimas horas, as últimas 20 horas. Né? Então, assim, a análise fundamentalista, ela não dá isso. Porque é o seguinte, o lucro de uma empresa não muda
é em questão de horas, né? É questão de meses. Um trimestre é diferente de um outro trimestre, tá? Então, a análise fundamentalista, ela se torna mais eficiente, ela nem necessariamente torna mais eficiente, mas ela nos consegue, de fato, né, ser uma informação, um conjunto de informações importantes dentro de um prazo maior, trimestrais e anuais, tá? E a análise técnica consegue num prazo menor. Então, a gente, embora nós sejamos, né, primeiramente grafistas, onde nós analisamos análise técnica, análise gráfica, a análise fundamentalista também nos serve como um método auxiliar, tá? E eu acho importante a gente definir essa questão. Por quê? Porque tem gente, várias pessoas vêm perguntando para mim, eu consigo com 10 mil reais, com 50 mil reais ter uma carteira, começar uma carteira, etc e tal. Aí eu começo as perguntas, né? Eu falo, olha, você precisa definir várias e várias coisas. A primeira coisa é a questão do prazo. Aí o cara pega, né, a pessoa, fala comigo, tá, eu quero para longo prazo. Beleza. Para longo prazo nós temos várias estratégias. Qual estratégia que você vai querer adotar? Eu quero para longo prazo e eu quero montar uma carteira de dividendos. Igual lá o do Luiz Barsi. Tá, beleza, uma carteira de dividendos... como que a gente vai se posicionar, quais são os dois métodos como que os dois métodos de análise vão nos ajudar nas tomadas de decisão que nós vamos ter que ter na construção dessa carteira. É o seguinte, tá, você vai ter que procurar ações de empresas que pagam bons dividendos. Dividendos são lucros. Então você vai ter que necessariamente escolher empresas que geram lucros durante muitos anos. A análise técnica, ela vai conseguir te ajudar nessa decisão? Desse ponto da sua estratégia? Não, de forma alguma. Né? Como que você vai bater o olho no gráfico e falar, essa empresa é lucrativa? Não tem como. Você precisa olhar o balanço, você precisa olhar, por exemplo, o tanto que essa empresa precisa gastar em P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, né? Ou seja, o quanto que essa empresa precisa inovar para poder continuar lucrando, tá? P&D é o departamento que as empresas têm, digamos assim, simplificando, é o departamento de invenção, tá? É o departamento que inventa coisas novas para a empresa lançar novos produtos ou serviços. Isso que significa P&D. E aí, por exemplo, o Warren Buffett, né, que é um dos maiores investidores do mundo, ele não gosta de empresas que gastam muito com P&D. Porque para ele é um sinal de que a empresa ela precisa criar novos produtos para ser lucrativo durante muitos anos. Ele gosta de empresas que não precisam inventar coisas novas. Aí vamos ao exemplo. Ele é acionista da Coca-Cola, né? A fórmula da Coca-Cola ela é centenária e ela não precisa mudar para que a Coca-Cola continue fazendo sucesso. Ele é investidor de empresas como a Disney, né? A Disney ela tem lá um portfólio, né? Os parques temáticos da Disney, e eles não deixam de ser atrativos por conta de um novo parque. É uma coisa única, né? Porque os parques da Disney eles são associados também com as questões dos filmes da Disney. Então é um portfólio criativo, sabe? É uma coisa única. Ela não vai ter nenhum outro competidor que vai conseguir criar desenhos animados e filmes de animação, tá? Infantis ou infanto-juvenis, que vão também servir para a criação de parques temáticos. Então é uma coisa sólida, tá? Não precisa de investir muito em P&D. Então esse tipo de análise é a análise que você vai ter que fazer, tá? A análise técnica na construção da sua carteira de dividendos, ela vai ser importante para você definir pontos de compra e pontos de venda. Porque numa carteira de dividendos, você vai procurar comprar sempre que os preços estão em queda, né? Ou pelo menos num patamar barato,
né, historicamente barato. Então, historicamente, você vai pegar o gráfico lá, você vai comparar e vai ver que os preços estão numa região em que eles estiveram antes e ele está historicamente, graficamente barato, tá? E também vai servir para você vender. Porque numa carteira de dividendos você só vai vender quando os preços estão muito altos. Então você vai vender parte de uma ação, ações, aliás, de uma empresa que o preço está muito alto, para você pegar aquele dinheiro e comprar ações que estão mais baratas, muito baratas, de uma empresa que está pagando bons dividendos, tá? Então você está comprado, por exemplo, em VEG, numa empresa de motores, e aí VEG tá a R$ 150 a ação. Historicamente está muito alta, tá? E aí Gerdau, que é uma empresa metalúrgica, tá pagando dividendos até acima de VEG. E as ações de Gerdau estão na casa dos R$ 15. Então estão historicamente baratas. O que você vai fazer? Você vai vender um pouco de VEG para poder comprar Gerdau. Tá? E aí por quê? Você vai conseguir comprar muitos papéis, né? Com a mesma quantidade de dinheiro você vai conseguir comprar uma quantidade expressiva de papéis de Gerdau, de uma empresa que está pagando mais dividendos ainda do que a VEG. Então você vai sempre procurar fazer um reequilíbrio de carteira. Então a análise gráfica ela vai te ajudar a tomar decisão nessas questões, tá? De questões de relação preço e preço histórico, tá? Então pontos de compra e pontos de venda. Agora, a questão de tomada de decisão sobre quais ações comprar não vai ser análise técnica. Você não vai chegar lá e vai olhar simplesmente no gráfico. Você vai olhar o gráfico. Essa ação está historicamente barata. Beleza. Você precisa saber se essa ação é de uma empresa que paga bons dividendos e que vai conseguir nos próximos 20, 40, 50 anos continuar pagando bons dividendos. Tá? Então não adianta nós sermos fanáticos, né? Quando você é um investidor, um trader, né? Eu particularmente acho que a definição de investidor e de trader é a mesma coisa, tá? Muita gente gosta de falar que investidor é aquele que utiliza análise fundamentalista e o trader é aquele que utiliza análise técnica e análise gráfica. Como nós utilizamos as duas, então nós somos as duas coisas, tá? Então, são duas definições que se misturam. Eu acho que isso serve apenas para manter uma espécie de fla-flu, né? Uma espécie assim, de ideologia, como se fosse um debate ideológico político, tá? Que no final das contas, os dois lados estão errados, porque os dois lados têm defeitos, né? É como se a discussão entre socialismo e capitalismo. O socialismo tem os seus defeitos, né? E o capitalismo também tem os seus efeitos, né? Por exemplo, a desigualdade social no capitalismo é muito grande. Só que a economia de mercado, que é uma das bases do capitalismo, se mostrou mais eficiente do que o sistema econômico que o socialismo prega. Então, na fritada dos ovos, é o que um dos maiores economistas, né, da história pregou, que é o Joseph Schumpeter, né, que ele falando que no futuro o capitalismo vai ser na verdade uma mistura de socialismo e capitalismo, tá? Porque a gente vai ter que pegar o melhor do socialismo e o melhor do capitalismo. Então a discussão que há hoje entre esquerda e direita em socialismo e capitalismo é uma discussão que não é necessariamente ligada à eficiência, tá? Dos dois lados tem elementos ineficientes. Então, vindo aqui para o mercado financeiro, a gente não pode encarar a análise gráfica como um método que seja contrário à análise fundamentalista, tá? A gente não pode ser ideologicamente condicionados a apenas um método, a um determinado viés, tá? Porque isso vai impedir de nós termos uma gestão de carteira eficiente. Porque nós, investidores, traders, ao contrário do governo, nós buscamos ter lucro, tá? Então é o seguinte, o que está em jogo é o seu patrimônio,
tá? Dane-se a minha, a sua, a nossa opinião. Né? Um dos primeiros textos que eu escrevi, quando eu comecei a escrever para a internet, foi: dane-se a minha opinião. Por quê? Porque a gente precisa de ter métodos objetivos que vão esmagar a nossa opinião, ou vai testar a nossa opinião. Tá? A gente precisa de testar. A gente não pode ter opinião. A gente precisa sermos baseados em fatos, tá? E em dados. Então é muito importante a gente ter essas duas questões em mente, tá? As duas metodologias de análise, elas se completam. Tá? Porque o nosso objetivo é ganhar dinheiro. Então, dane-se se o gráfico tá falando isso, só que a análise fundamentalista tá falando outra coisa. A gente precisa buscar um ponto de equilíbrio, tá? Então, isso é muito importante para nossa metodologia. Então, resumindo, quanto maior o prazo, mais a gente vai utilizar a análise fundamentalista e menos a análise técnica. Agora, se você é um swing trader e você objetiva ganhar dinheiro no curto prazo, você opera, por exemplo, através do gráfico de 60 minutos, o gráfico de 1 hora. Tá, você não vai, talvez, nem olhar, você só vai olhar para a análise fundamentalista para filtrar ações que tenham uma liquidez maior. Tá? Agora, questões de tomada de decisão do seu trade, análise técnica pura. Tá? Por quê? Porque o prazo ele é menor. Então a análise técnica ela vai ser mais eficiente. Agora, se o prazo é maior, a análise fundamentalista é o método mais eficiente. Ok? E aí eu construí uma pirâmide, porque né, a gente utilizando metáforas, a gente consegue né, visualizar melhor né, a mensagem que eu estou querendo passar. O pilar básico da nossa metodologia de gestão de carteira é a análise técnica. Ela está lá na base da pirâmide, tá? Ela é mais importante do que todas as outras, porque ela está na base. Sem ela, não haveria base, não haveria pirâmide, tá? Então, sobre ela está a análise fundamentalista. Tá? A análise fundamentalista é o segundo pilar. Então, a nossa pirâmide ela não é completa se nós utilizarmos só a análise técnica. Né? A análise fundamentalista também. E aí, para fechar a nossa pirâmide, né, e a gente ter os 3 pilares completos, né, e a pirâmide totalmente construída, uma pirâmide sólida, né, fazendo um paralelo com uma metodologia de gestão de carteira, nós temos os derivativos, tá, que são, no caso das ações, as opções das ações. Tá? Porque não adianta eu fazer uma análise técnica, uma análise gráfica, encontrar o melhor ponto, né, o padrão gráfico que tem o maior nível de acerto, né, que está acontecendo numa ação que tenha os melhores fundamentos do mercado, se eu não utilizo ferramentas para conseguir proteger a minha carteira e até alavancar os ganhos da minha carteira. Tá? Então é incompleto se eu utilizo quaisquer desses 3 parâmetros. Tá? Então você se torna um gestor de carteira competente se você tem essas 3 áreas como pilares. Tá? Análise técnica, análise fundamentalista e os derivativos. Ok? Então vamos lá. Vamos entrar em questões iniciais sobre algumas coisas importantes, né, que a gente tem que ter na questão da montar a carteira. Tá? Então é o seguinte, a primeira coisa é a questão do tamanho da carteira. É diferente você pegar 10 mil reais para investir do que você pegar 100 mil reais, tá? É muito diferente. Você precisa priorizar questões diferentes. Você vai construir a sua carteira de maneira diferente, porque você vai ter que escolher ativos, ações, por exemplo, com características diferentes. A primeira coisa que você vai ter que analisar, e que a maioria não analisa,
é a questão do seu poder de compra. Tá? Isso aqui, gente, é uma coisa assim absurdamente importante. Parece ser uma coisa banal, mas não é. O povo não presta atenção. Acha que qualquer setup que surgiu em qualquer ação já está indo lá para comprar, para vender, etc. E não analisa a questão do seu poder de compra. Não adianta você tendo, por exemplo, 10 mil reais. Não adianta você querer com 10 mil reais comprar uma ação, por exemplo, ações da Vale, que já estão mais de 100 reais a ação. Não adianta, tá? O seu poder, o seu lucro, para você ter algum lucro, os preços das ações da Vale vão ter que subir muito, tá? Então assim, não compensa. Não compensa. É isso que você tem que colocar na sua cabeça. Não adianta você pegar, você tem 10 mil reais, você vai lá comprar uma ação que está custando mais de 100 reais. Enquanto você pode comprar ações que custam menos de 10 reais, tá? Então assim, essa é a primeira coisa que você tem que analisar. É a questão do seu poder de compra. E o que quer dizer isso, poder de compra? Poder de compra se refere ao seguinte: quanto mais barato é a ação, uma maior quantidade de ações você vai conseguir comprar e maior será o seu lucro, tá? Você comprando uma ação que custa, por exemplo, R$2, se essa ação sai de R$2, ela vai para R$20, você teve 1000% de lucro, tá? Então você foi lá, você comprou 5 mil ações porque você tem 10 mil reais. E aí você comprou 10 mil reais. Você transformou esses 10 mil reais em, quer ver? Em 200 mil reais, tá? 200 mil reais. Se essa ação saiu de 2 reais, foi para 10 reais. Você simplesmente conseguiu ir para 200 mil reais. Agora, uma ação que custa 10 reais. Você comprou lá uma ação que custa 10 reais. Essa ação foi para 20 reais. Ela aumentou 10 reais, não foi? No seu preço. Só que você teve 100% de lucro. Você transformou seus 10 mil reais em 20 mil. Tá? Eu vou repetir para ficar mais claro. Você tem 10 mil reais para investir na bolsa. Tá. E aí você escolheu comprar uma ação que está custando, o preço dessa ação é de 2 reais. Tá. A quantidade de ações que você vai conseguir comprar com 10 mil reais comprando uma ação que custa 2 são 5 mil ações. Tá? Você vai multiplicar 5 mil por 2, vai chegar aos 10 mil reais. Ok? Beleza, tranquilo. 10 mil reais. Comprando uma ação que custa 2, você vai conseguir comprar 5 mil ações. Esta ação que estava a 2 reais, ela foi para... Vamos mudar. Ela foi para 12 reais. Né? Aí você conseguiu transformar esses 10 mil reais em... Vamos aqui só pegar a calculadora para não ter erro. Tá? Você conseguiu transformar em 60 mil reais, tá? Inclusive, olha só, eu nem tava aqui, ó, não tá aqui na minha carteira, na minha, eu não tracei isso no meu slide, né? Eu não coloquei essa informação no meu slide, mas aí agora falando. Porque é o seguinte, eu vou construir no meu slide, né, fazendo uma espécie de aula mental, né? Eu vou pensando no que eu vou falar, e eu vou colocando aqui os parâmetros. Mas aí, então vamos aqui, ó, vamos colocar aqui no Excel para ficar mais fácil, tá? Porque eu só falando vai ficar muito confuso. Eu só falando vai ficar extremamente confuso. Então vamos lá. Aqui tá o preço da ação. Aqui tá a quantidade de ação. Só para essa relação ficar muito mais sedimentada na nossa mente, tá? Agora que eu me dei conta que é importante a gente definir.
Então vamos lá, vamos supor que você compra a ação a R$2, você tem 10 mil reais. Beleza. Tá, 10 mil reais. Vamos colocar aqui, ó. E eu não vou parar a aula só porque para você conseguir entender a dinâmica, tá? Porque eu poderia parar a aula aqui e só gravar daqui a pouco. Mas não, vamos lá para você conseguir entender a dinâmica do pensamento. E aí a gente vai conseguir matar a charada, tá? Tá, aí a quantidade vai ser... Beleza. E aí aqui, ó, vai ser o preço atual. Tá, o preço atual vai ser 12. E aí o preço total vai ser o preço atual vezes a quantidade de ações, tá? E aqui também 12 a quantidade de ações. Isso mesmo. Beleza, quantidade. Aí aqui é o total. O total é o valor total e aqui vai ser o preço. Pera aí, gente, só... Beleza. Aqui também é o preço também. E aí vamos aqui só no preço. Menos o seu valor inicial. Tá? E aqui vai ser o preço menos o seu valor inicial. Aqui, ó, o valor inicial vai ser o preço menos o valor inicial, que é 10 mil reais. Beleza. Vamos lá. Pera aí, gente. Aqui vai ser 1000. Exatamente. Então, veja a diferença, tá? Aqui eu esquematizei. Eu vou aumentar aqui também o tamanho. Essa planilha que eu fiz aqui agora, né, vocês viram? Ela serve para a gente poder entender a importância da relação de poder de compra, tá? Como que o valor da ação que você está adquirindo é muito importante para definir o valor, a quantidade de lucro que você tem, tá? Porque a mesma oscilação de uma ação mais cara e de uma ação menor vai incidir num preço, num lucro menor, tá? Então, aqui foi o preço da ação. Então vamos lá. Primeiro, o seguinte, é o preço da ação que a gente comprou. Você tem 10 mil reais. Ok. E aí primeiro você decide comprar uma ação. Vamos ocultar. Você tem 10 mil reais. Aí você comprou uma ação que custa R$2. A quantidade de ações que você vai conseguir comprar é de 5 mil. Com este valor, tá? Você vai conseguir comprar 5 mil ações a R$2, tá? No total você vai investir 10 mil reais. Beleza. Essa ação subiu R$10. Ou seja, ela foi de R$2 para 12. Bacana. Indo de R$2 para 12, como você tem 5 mil reais... Como você tem 5 mil ações, você vai multiplicar essas 5 mil ações por R$12. Você vai ter, no final, a sua carteira vai ter 60 mil reais de tamanho, tá? Aí você subtraindo pelo valor inicial, você teve 50 mil reais de lucro, ok? Beleza, essa foi a ação. Agora, se você pega a mesma quantidade de valor, de dinheiro que você tem, e você vai comprar uma ação que está custando R$10, você vai conseguir comprar 1000 ações, né? Com 10 mil reais, multiplicado por 1000, você vai ter R$10, tá? Então,
R$ 10.000, se você dividir, para você saber o quanto de ações que você vai conseguir comprar, você pega o valor que você tem e você divide pelo preço da ação. Você consegue chegar na quantidade de ações que você vai conseguir comprar. Então, R$ 10.000 que você tem para investir, dividido por 10, você vai ter 1.000 ações. Beleza? R$ 1.000. Aí, essa ação que está custando 10, ela foi para 12. Ela foi para o mesmo preço da ação anterior, tá? E aí, ela indo para 12, a sua posição inicial, que era de 10.000, foi para R$ 12.000. Tá? Então, você subtraindo esses R$ 10.000, que era a sua posição inicial, para você identificar o tanto que você teve de lucro, você vai subtrair e você vai ter R$ 2.000. Então, veja que os preços saindo do patamar em que eles estão e indo para o mesmo patamar, você vai ter uma quantidade de lucro diferente, dependendo do valor da ação, com a mesma quantidade de dinheiro, tá? Então você com R$ 10.000 comprando uma ação a R$ 2, se essa ação for a 12, você vai ter R$ 50.000 de lucro. Agora, se você decide comprar uma ação que está custando R$ 10 e essa ação for para o mesmo patamar da ação anterior, você vai ter só R$ 2.000 de lucro. Então, você não consegue estabelecer previamente onde que os preços vão. Você estabelece um alvo, né? Você estabelece uma meta. Agora, você pode decidir o valor que você vai comprar a ação, né? Você não é obrigado a comprar uma ação que está a 50, R$ 100, né? Você não tem uma arma na cabeça falando, tá, você tem R$ 10.000, vai lá e compra uma ação que está a R$ 10. Você não tem isso, né? Você pode comprar uma ação mais barata. Então veja que como que a quantidade de lucro que você pode ter pode ser discrepante, dependendo do preço da ação, tá? Então isso aqui é muito importante, muito importante. Você definir essa questão, tá? A relação de poder de compra, tá? A relação ao preço que você está adquirindo. Não adianta você ir com uma carteira de R$ 10.000, né, de R$ 100.000 e comprar ações de R$ 100. Enfim, você vai procurar ações que te dão um maior poder de compra, tá? Agora, associado a este elemento de poder de compra, você também vai ter que analisar a questão da liquidez. Liquidez, você sempre vai ouvir, né, no mercado, questão de liquidez. Liquidez se refere a volume de negociações, tá? Porque a ideia é o seguinte, aquelas ações que têm maior liquidez, aquelas ações que são mais negociadas, você consegue comprar e vender a qualquer momento, dentro da faixa de preço na qual ela se encontra, tá? Então, se a ação ela tem maior liquidez, você está comprando ela lá, ó, a R$ 2, né? Quando ela chegar a 12, você vai conseguir vender, porque a atratividade dela trata-se de uma empresa muito boa, né? Em Petrobras, Vale, Gerdau, CSN, essas empresas, entre todas as empresas brasileiras negociadas na Bolsa de Valores brasileiras, elas são as melhores empresas, as que têm maior lucro, maior caixa. Então tem muita gente interessada nessas empresas. Mesmo que o valor delas, o preço delas suba muito, ainda vai ter uma quantidade razoável de investidores que vão querer comprar ela. Então é muito importante você ter uma liquidez. Porque se você vai lá, por exemplo, em ações da Oi, que tem uma liquidez muito menor, e você comprar ela lá a R$ 2, essa ação da Oi vai para R$ 20, você não vai conseguir tantos investidores que vão querer comprar ela a R$ 20. Pô, ela estava a R$ 2. Os investidores vão esperar essa ação que está a 20 cair, porque ela estava num valor muito menor, tá? É uma empresa que acabou de sair aí, ó, de um processo de falência, quase faliu. Então você não vai conseguir investidores em quantidades suficientes. Então você precisa focar nisso também. A questão da liquidez. Não adianta você ir lá e ver a ação da Oi, ela acabou de armar um padrão gráfico, setup
agulhada do Didi, uma agulhada de compra. Tá, você tá comprando ela e aí ela pode explodir para cima. Você não vai conseguir vender ela por um preço grande, tá? Ela vai necessariamente chegar lá no patamar e ela vai começar a cair, porque os que estavam comprados, os investidores que estavam comprados vão começar a vender, eles não vão conseguir achar compradores, tá? Para essa ação a níveis mais altos. Então, essa questão de liquidez é muito importante. E aí o nosso segundo tópico aqui, ó. Você vai poder entrar em papéis com uma liquidez menor se o timing das suas operações for de longo prazo. Então, se o seu timing for de muito longo prazo, você não tem a necessidade de comprar hoje e vender amanhã, tá? Então, se você compra hoje, subiu bastante, e amanhã você coloca uma ordem de venda e não consegue encontrar alguém para comprar, você não vai ficar assustado, tá? Porque você não precisa ter um lucro amanhã, tá? O seu objetivo da sua carteira é ter um lucro daqui a meses, um ano, 10 anos. Então você não está interessado em vender amanhã, mesmo que suba muito. Então você pode entrar em ações com menor liquidez se o horizonte de prazos que você está operando, investindo, é maior, tá? Terceiro tópico. Liquidez de ações é diferente de liquidez de opções. As opções das ações são negociadas num book de ofertas separado. Você vai comprar ações da Petrobras. Você vai lá no Home Broker ou lá no Profitchart e você vai entrar lá nas ações de Petrobras e vai comprar. Você não vai na mesma janela comprar opções de Petrobras. Você vai ter que ir na janela das opções, tá? Isso é muito importante. Por quê? Por exemplo, as opções de Petrobras, elas têm uma liquidez maior do que as opções de VEG, tá? Embora VEG esteja dentro também das ações que têm maior liquidez e também das ações que têm mais liquidez nas opções. Eu vou mostrar para vocês aqui agora o simulador do site opções.net, tá? Esse é o site que eu mostrei para vocês há um tempo atrás, né? Opções.net, que é o site que eu utilizo. E eu vim aqui, ó, em grade de opções, tá? Nova grade de opções. E aí, seja em grade de opções, ou seja até no simulador aqui, também no simulador também serve, ó. Eu cliquei no simulador, vou simular uma nova estratégia, tá? E aí, aqui nessa nova estratégia, aí aqui você vai filtrar pelos ativos, né? Você vai escolher os ativos, né? Qual ativo que você vai querer simular. Ou você vai querer ver a grade de opções. Sempre você vai ter essa opção aqui, ó. Quais opções de quais ações você vai querer olhar. E aí aqui nesse site, opções.net, tem uma questão aqui muito interessante. Você pode filtrar pelos mais líquidos. Tá? Essas ações aqui, ó, Ambev, Lojas Americanas, Azul, até Iduc, são 57, tá? 57 ações. Essas ações têm uma liquidez maior nas suas opções. Só que, mesmo assim, se você for em VEG, vamos aqui em grade de opções. Se você for aqui, ó, em VEG, Vivete 3, vamos pegar nessa aqui mesmo, ó, Vivete 3. Você vai ver que o volume financeiro e a quantidade de negócios feitos nas opções de Vivete 3 são menores, olha só, 7, 3, 16, 32. Vamos lá agora em Petrobras. Petro 4. Vamos em Petro 4. Petro 4 é maior. Ó, olha só. Reparou? Conseguiu ver a diferença? Vou voltar, hein? Agora eu vou numa ação diferente. Vamos lá em VEG mesmo, ó. VEG. Tá.
Eu fui aqui, ó, grade de opções de VEG. Aqui está mostrando as opções dentro do strike de 30,29 até 32,74, com vencimento no mês de abril, tá? Tanto opções de call como opções de put. Aqui está nessa coluna número de negócios feito. Veja que o número de negócios é 1, 5, 20, 72. O maior aqui foi 449. Tá? Veja a quantidade. Aí agora eu vou voltar para Petro 4. Veja a quantidade de negócios feito nos strikes. 2.300, 421, 200. Nos strikes mais fora do... Isso aqui, ó. E nessa grade aqui, ó, essas linhas mais escuras são as opções que estão mais dentro do dinheiro. As opções, a grade que está mais clara, em branco, são as opções fora do dinheiro, tá? E aí, veja que mesmo fora do dinheiro, a quantidade de negociações é alta, 229, 93, tá? 2.300. Então, a liquidez das opções de Petro 4 são maiores do que VEG 3, do que Via 3, do que Vivete 3 e tantas outras, tá? Então, você precisa se concentrar. Se você escolher fazer um hedge, né, ou uma operação estruturada, que eu ensinei nas aulas passadas, com opções, você precisa focar nessas ações aqui, que tem uma liquidez maior em opções, tá? Então é muito importante você analisar essa questão. É diferente liquidez de ações com liquidez de opções. VEG, Via Varejo, CSN, tem liquidez, tá? Você pode comprar e vender essas ações tranquilamente. Acontece que as opções delas, né, os derivativos de opções dessas ações, já não têm o mesmo nível de liquidez. Difere muito de uma ação para outra. As duas ações que têm o maior nível de liquidez são Petrobras e Vale, tá? Então, beleza. Vamos passar para um tópico aqui mais importante, que são a questão das operações de compra. Quais são os parâmetros que a gente tem que analisar, tanto de operações de compra quanto de operações de venda, tá? O primeiro é a questão do preço e poder de compra, né? Então, você tem que buscar comprar ações que vão te dar um poder de compra razoável para você ter um lucro razoável. Né? Você vai ter que analisar a questão da liquidez e do tempo de operação. Né? Se você vai investir por um prazo maior, você vai ter um leque maior de ações, porque você vai poder escolher ações com liquidez menor, tá? Quanto maior o prazo da operação, quanto menor o prazo da operação, a liquidez ela precisa ser maior. E a terceira coisa é a questão da diversificação, que é sempre importante. Eu vou entrar em termos práticos nas aulas, que eu vou trazer cases, a questão da diversificação, como que a gente vai levar isso para a prática, mas é uma questão que eu preciso falar aqui, né, nessa aula, tá? A questão da diversificação. Nas operações de venda, você vai analisar a questão do preço e poder de margem. Você viu na aula de venda, operações de venda, que para você operar vendido, você precisa ter margem. A anatomia do investimento ali é completamente diferente de um investimento na ponta compradora para o investimento na ponta vendedora, tá? Porque na ponta compradora, você tem 10 mil reais, você consegue comprar 1.000 ações que custam 10 reais. Beleza. Na ponta vendedora, não. Não. Porque os 10 mil reais que você tem lá na corretora, eles vão servir como margem. E você precisa ter mais de 100% de margem, conforme nós já vimos na aula sobre operações de venda. Não vou falar aqui, porque senão eu vou ficar com muito tempo nessa aula e eu vou falar uma coisa que eu já falei, tá? Então, você precisa analisar a questão do preço de margem. Com 10 mil reais de margem, com 10 mil reais na corretora, você consegue operar vendido em ações abaixo de 5 reais, tá? Abaixo de 5 reais. Tá,
Segunda questão em operações de venda, a questão da liquidez da ação e liquidez da opção. Por quê? Porque nós vamos buscar nas operações de venda operar só ações que tenham liquidez nas opções. Eu não vou trabalhar com stop loss em operações de venda, porque o meu prejuízo pode ser infinito. Eu também falei isso na aula sobre opções em operações de venda, que foi na aula de número 7, se eu não me engano, tá? Na aula de número 7 eu falei sobre isso, opções em operações de venda. E aí eu falei, precisa ter uma liquidez boa as opções para eu poder fazer hedge nas operações de venda. Volte na aula 7 se você não entendeu o que eu estou falando. Tá? E também nós precisamos de ver a diversificação. Você não vai operar vendido ações, só ações do setor bancário. Porque se o setor bancário virar e começar a subir muito forte, você vai detonar sua carteira como um todo. Tá? Então você opera vendido a ação do banco, uma ação do setor bancário, uma ação do setor metalúrgico, uma ação do setor de papel e celulose. Beleza, você vai diversificando. Você não vai concentrar as suas operações somente num setor, ok? E aí nós vamos entrar agora numa questão mais operacional e mais prática, né? Como construir uma carteira através de análise técnica. A primeira coisa que a gente analisa é a questão dos setups, tá? Os setups nada mais são do que padrões gráficos. E você vai escolher um prazo, né? Se é curto, médio ou longo prazo. Gráfico diário, gráfico semanal, ou gráfico de 60 minutos, gráfico de 1 hora. Baseado nisso, você vai utilizar aquele padrão gráfico como parâmetro para você tomar decisões naquela dimensão de prazo, tá? Então, o padrão escolhido no prazo escolhido. Tá? Então, porque os setups, os padrões gráficos, eles nos ajudam a definir a questão do stop loss e do stop gain. Onde eu vou ter um stop loss ou um stop gain. Mesmo que eu não utilize uma ordem programada como stop loss ou stop gain. Mesmo que eu utilize opções em operações estruturadas, eu vou precisar ter como base o setup, porque ele vai me ajudar a identificar onde seria o meu stop loss e onde seria o meu stop gain. Tá? Então, mesmo que a gente utilize a estratégia de hedge, seja stop loss ou seja opção, o setup ele serve como parâmetro. E aí eu vou falar uma coisa muito importante, que é o seguinte: quando você começa a estruturar a sua carteira, é muito importante que você escolha primeiro utilizar opções como hedge, tá? Primeiro, fazer hedge com opções até criar gordura, margem de lucro. Porque quando você utiliza o stop loss, você corre o risco do seu stop loss não ser acionado e você perder mais dinheiro do que você havia programado. Quando você utiliza opções como no lugar de stop loss, você não corre esse risco, tá? Você vai conseguir exercer as opções pelo preço do strike. Então, a minha sugestão é que quando você vai começar a sua carteira, utilize primeiro opções, tá? Você não utilize stop loss para você proteger a sua carteira. Utilize primeiro opções. E aí, quando você começar a conseguir ter uma gordura, a conseguir ter uma margem de lucro, você vai arriscar, mas você vai começar a fazer uma proteção com stop loss, com uma ordem programada. Tá? Porque se você perder mais do que você estava planejando, você consumiu a sua margem de lucro, tá? Então, você vai arriscar mais quando você tiver uma margem de lucro bacana. Quando você não tiver uma margem de lucro bacana, você não vai arriscar com stop loss. Porque quando você utiliza stop loss, você corre o risco de sofrer o chamado slippage. Eu falei sobre isso nas aulas passadas. O slippage é quando os preços que estão sendo negociados, eles passam pela sua ordem sem acioná-la. Então você comprou a R$10, seu stop loss estava a R$9. Os preços caíram de 10 para R$8 sem acionar o seu stop loss. E aí você, ao invés de perder R$1.000, você perdeu R$2.000. Tá? Isso não estava nos seus planos.
Então você corre esse risco quando você utiliza stop loss, uma ordem de venda programada, no caso de operações de compra. Agora, do contrário, se eu utilizo opções, eu comprei ações a R$10 e eu compro opções de venda a R$9, os preços podem ir a 6, a 5, a 2, a 1, a 50 centavos, não importa. Eu vou conseguir vender as ações no strike de R$9, porque é o strike das opções que eu adquiri, tá? Então, o meu nível de segurança, ele é máximo, ele é o nível máximo quando eu utilizo opções. Então, quando você vai começar a sua carteira, você vai utilizar opções no lugar de stop loss, ok? E aí é muito importante, e tudo isso está correlacionado com a condução do trade, tá? Porque quando você utiliza stop loss, você vai conduzir o seu trade, você pode conduzir através de vários métodos, né? Você pode conduzir através do stop barra, né? Eu falei sobre isso na aula de stops, pelo menos na aula de stops, no curso Fundamentos de Análise Técnica eu falei sobre isso. Você pode ir no stop barra, você pode mudar. Agora, quando você tem opções, as opções elas permitem que você faça rolagem. Você adquiriu opções, e aí as opções elas estão agora perto do vencimento. Você pode rolar e manter a mesma tese da sua operação, tá? Porque as opções elas permitem rolagem. Só que para você fazer rolagem, na maioria das vezes, você vai gastar um pouco de dinheiro, tá? E aí, por isso que é importante você ter caixa. Por isso que é importante você reservar uma parcela para você sempre estar fazendo essa rolagem. Na aula prática, no case que eu vou trazer nas próximas aulas, eu vou tratar sobre isso, tá? Eu vou mostrar a relação que eu faço de opções, que eu gasto, né, com opções e que eu gasto com a rolagem. Então, essa questão da condução do trade é muito importante, porque difere, tá, em relação a se a gente utiliza stop loss ou se a gente utiliza opções, tá? Então esse é um dos parâmetros que a gente tem que definir, ok? Então nós estamos chegando já a 1 hora de aula, então eu vou ficar por aqui. Na próxima aula a gente vai tratar um pouco mais sobre algumas questões básicas e entrar já na construção de uma carteira prática, ok? Então qualquer dúvida estou à disposição. Tá, um abraço a todos e se Deus quiser até a nossa próxima aula.